O isolamento social, realidade que vivemos hoje, é a ferramenta mais importante contra a Covid-19. A medida recomendada pelas autoridades mundiais de saúde para evitar a propagação do coronavírus causador da Covid-19 impôs às pessoas uma mudança radical no estilo de vida, principalmente para nós brasileiros, né? Por conta dos beijos, abraços, toques. Nós somos conhecidos, os brasileiros são conhecidos internacionalmente como muito calorosos. A impossibilidade do contato físico há quase 2 meses, somando-se aí também o medo de ser contaminado, entre outros fatores, acaba trazendo à população também transtornos na saúde mental. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a nossa parceira, a doutora Aline Heck Padilha Abrantes, psicanalista que está sempre aqui com a gente. E que bom, né, Aline, que nós temos essas plataformas online para a gente poder estar aqui em tempos de pandemia, podendo conversar e compartilhar conhecimento. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Silvia. Olá a todos. Realmente é um prazer poder lhe reencontrar aqui nesse espaço de troca virtual, né? Que a gente possa trocar e seguir debatendo as temáticas importantes e atuais. Enfim, muito, muito feliz eu estou com esse encontro. Nós também, e claro que a gente vai falar, nosso assunto é sobre esse momento que a gente está vivendo, né? O que você pode falar dessa experiência que nós estamos vivendo, o isolamento? Nós estamos experimentando, né, Silvia, uma experiência que nós jamais imaginamos, né, experimentar. Nós não estamos em guerra, né, onde o inimigo seria um outro humano, né, mas inesperadamente nós passamos a conviver com um vírus, né, um vírus invisível e que pode ser letal, né? Então, há muitas questões sobre esse vírus e a única certeza que nós temos é que para interromper, né, o circuito dele, né, o circuito de propagação dele, nós precisamos nos isolar, né, nos isolar do outro. E o isolamento, né, que nós vivemos, ele revela, né, esse vírus ele vem a revelar, né, que nós não somos totalmente livres, como julgávamos ser, né, que a nossa liberdade ela não é plena, né, nós sim temos o direito de ir e vir, mas se eu faço parte, né, de uma sociedade e quero, assim como você, né, por exemplo, sobreviver, a lógica, né, deve ser no coletivo. Então, eu não sou tão livre quanto eu gostaria, porque a minha vida implica no uso que você faz da liberdade, assim como a sua vida implica no uso que eu faço da liberdade, né? Então, em tempo de guerra, as pessoas migravam de uma região para outra, né, para se proteger. E esse momento que nós estamos vivendo, a pandemia, ela exige o exílio na própria casa, né? Então, o isolamento, ele nos faz estrangeiros e exilados da condição de vida que a gente tinha antes, né? De alguma forma, nós não podemos mais viver a vida que nós tínhamos, né? Não, pelo menos não nesse momento, né? E nem podemos realizar hoje, né, o que nós tínhamos planejado no passado, o que havia de planejamento, né? Tudo ficou interrompido, suspenso, né? É como uma suspensão no tempo. E isso sim é traumático, né? É um rompimento. O exílio, ele é um evento traumático. E tem uma intensidade que requer elaboração, isso requer tempo, né, para a gente poder elaborar essa vivência. Esse é o ponto principal, penso, né, que nos afeta em relação ao isolamento, né, que é esse distanciamento do outro, né, porque não há um eu sem um outro, né. O vírus, ele ressalta a nossa condição de desamparo. Nós precisamos do outro para sobreviver, né? Cada um aqui
precisou de outro, dos cuidados de outro para sobreviver e também para se tornar humano, né? É o outro que nos humaniza. Então, da mesma forma, né, essa condição de desamparo, ela remete à morte, que é a nossa única garantia, né? Nós sabemos que vamos morrer. E o vírus, né, ele vem aí a ressaltar essa questão, né? E o isolamento, né, que é a única coisa que nós podemos fazer para poder, né, nos manter saudáveis e para que não se propague de forma que seja letal, né, mais letal ainda, né, o que nós podemos fazer é nos isolar do outro, mas isso não é sem efeitos, né? Ninguém consegue viver totalmente, né, isolado do outro. Isso é doentio. Então, nós teremos que pensar e discutir, né, formas de estar com o outro, que eu acho que é o que nós já estamos fazendo aqui no virtual, mas para o futuro vamos ter que também, né, enquanto não houver uma vacina, pensar formas de poder haver o encontro com o outro com esses cuidados. Muitas pessoas já estão fazendo isso, né, Silvia? Porque existe uma boa parcela da população que não tem o privilégio que nós temos de poder trabalhar em casa. É verdade. Há pessoas que já estão se encontrando com outros e que precisam manter um certo distanciamento, né? O abraço não é possível, o aperto de mão não é possível, o beijo não é possível, né? O uso da máscara, ele também acaba velando a expressão da pessoa, né? Então, tudo isso nós vamos ter que ir experimentando, questionando, né? Para poder levar de uma forma mais saudável. É verdade. Olha, eu confesso para você que eu tenho, né, o privilégio de ter passado, estar nessa quarentena, podendo trabalhar e também com a minha filha. Então, você tem pelo menos um ente querido ali perto. Agora, conheço muita gente que está vivenciando esse momento da pandemia aí sozinho e são realmente guerreiros. Agora, em relação ao seu trabalho na clínica, quais são os efeitos que você vem sentindo nos seus pacientes? No momento eu posso te dizer que eu tenho trabalhado muito, né? É bom, né? A demanda na clínica aumentou bastante e também eu tenho faço parte de grupos, né, de trabalho voluntário, né, de atendimento psíquico voluntário. E posso te dizer, Silvia, que há uma diversidade bem grande na clínica, né? Há pessoas que, por estarem reclusas, se angustiam, se sentem mais deprimidas, né? Com a vida esvaziada, sem sentido, assim, com o isolamento, né? Cai em algo de um vazio, que perde o sentido, principalmente pessoas, como você disse, que estão sozinhas, né? Que não têm outros familiares em casa para compartilhar, né? E aí apresentam um aumento da tensão dos sintomas que já existiam, né? Mas que começa a ficar numa situação de crise, né? Em algo de um sofrimento muito grande. Mas, por outro lado, né, há também as pessoas que se sentem melhor em situações solitárias, né? Que há pessoas na clínica que eu escuto, né, que estão assim aliviadas de não ter que acompanhar os colegas naquele happy hour do final do trabalho, que Olha só. que ela ia meio que por obrigação, para não ser, né, aquela que não participa, né, mas que são pessoas que preferem ficar em casa, que gostam de curtir o seu momento, a sua música, o seu livro, fazer a sua comida. O que não quer dizer que sejam pessoas antissociais, né? Então, assim, cada caso é muito particular, né? Mas a vivência atual, né, que nós estamos passando, essa experiência que nós estamos passando, ela não é sem efeitos, né? Para todos tem efeitos, mas para cada um de um jeito diferente. É verdade.
falando novamente do que eu estou vivendo aqui, eu tenho que falar da minha experiência, né? Eu, graças a Deus, estou trabalhando tal, mas quero sair, estou louca para sair, para encontrar gente. Já minha filha está amando tudo isso, porque ela é exatamente essa pessoa que você diz que gosta de ficar em casa, de ler um bom livro, não ter obrigação de sair. Então, ela está amando. Agora, falando já de jovens, como é que os jovens estão se comportando nesse momento? Acho que é um grupo que está vivendo, né? É um momento muito delicado, porque para esse grupo é bastante delicado esse momento, né? Porque a juventude, ela é um momento na vida em que o laço social se faz mais importante, né? Na adolescência, por exemplo, o reconhecimento do outro, dos pares, fazer parte de um grupo é fundamental, né? A adolescência, ela está em pleno trabalho de elaboração de separação dos pais, né? O que é muito importante. Então, fazer parte daquele grupo social, o que implica também um certo abandono, né? Uma certa de outras, né? De um momento anterior e uma separação dos pais. Então, aquele isolamento habitual, né, do jovem, do adolescente de ficar no quarto, né, que diz desse trabalho de separação dos pais, agora com o isolamento, né, ele precisa ser muito respeitado, né? O que eu tenho escutado muito é o quanto essa questão, né, ela está bastante presente, porque assim como deixar de sair com os amigos, de encontrar os amigos, né, pode causar angústia, uma angústia bastante grande para o adolescente, né? Estar em casa e ter a presença excessiva desse outro que também está em casa, seja o pai, a mãe ou o irmão, né, é da mesma forma muito angustiante, né, porque é 24 horas as pessoas ali no mesmo ambiente. Então é importante, né, se estabelecer horários, se estabelecer espaços, né, se respeitar o espaço do jovem em casa, né, e possibilitar que ele tenha o máximo possível de encontros virtuais, né, e apostar que esses encontros podem ser bons momentos, né, porque essa é a única via que nós temos no momento de encontrar o outro. Então nós precisamos, né, nós adultos, né, dar apoio, né, respeitar o espaço do jovem e incentivá-lo para que ele faça realmente muitos encontros virtuais e apostar, né, de que esses encontros são bons encontros. É uma nova realidade, né, Aline? É uma nova realidade que eles também estão se adaptando, não é? Uhum. Sim, sim. Acho que os jovens, eles já utilizavam mais esse recurso do que nós, adultos, né, do que a nossa geração, mas não da forma como está sendo utilizada hoje, né? Eles fazem aula, eles passam 24 horas, né? Pelo menos eu tenho 2 em casa, né? 2 jovens, e que passam boa parte do dia no computador, porque tem aula, né? Aí tem atividade extra-escola, que também são aulas, e é tudo por essa via remota, né? E aí tem os encontros com os amigos, né? O bate-papo, o encontro com o amigo, enfim. Isso é muito importante. É isso aí. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, Aline, daqui a pouco a gente volta, e eu quero, no segundo bloco, falar no outro polo, então. Nós falamos dos jovens, aí depois nós vamos saber como é que os idosos estão passando por esse momento tão diferente. Um instante só, a gente já volta. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta conversando com a psicanalista a doutora Aline Heck Padilha Abrantes sobre esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, principalmente por conta do isolamento social. As pessoas estão sofrendo um pouco mais para cuidar da saúde mental.
E a gente encerrou o primeiro bloco falando dos jovens. Aline, em relação aos idosos, eu senti uma grande preocupação nesse momento com os idosos. Como é que eles estão vivendo e vivenciando esse momento de isolamento? Os idosos, né, além de eles serem um grupo de risco, né, um dos grupos de risco, eles também podem apresentar quadros depressivos, né, cair num vazio, muitos até numa coisa de abandonar a vida, né, abandonar o desejo de viver, né. Há vários idosos, né, e assim, escuto, atendo idosos também, mas escuto parentes de idosos, né, que colocam que os idosos falam que já está no fim da vida, né, que por isso vão arriscar, então vão viver do jeito que desejam, porque já não resta muito tempo de vida mesmo, então se for para viver pouco tempo, que seja do jeito que quer. Olha, né? Só. O que é um grande engano, né, Silvia? Porque a gente nunca sabe o tempo de vida que nos resta, né? O que nós sabemos é que o idoso ele é mais suscetível ao vírus, né? E isso quer dizer que nós, né, adultos, que somos também, né, a partir de uma certa idade, já se é grupo de risco, ou dependendo do perfil da pessoa, enfim. Mas que nós podemos ter um cuidado, né, com esse sujeito idoso, né, para que ele seja respeitado. Então, nós precisamos reconhecer o valor que tem a rotina, né? A rotina é muito importante para o idoso, né? Porque se para o jovem, por exemplo, que nós estávamos falando, a questão do isolamento, né, é se privar de poder encontrar os amigos num bar, né, num espaço público. Para o idoso, a questão é interromper a rotina dele, né? De ir até a padaria e falar com a dona Marta, que ele vê todo dia, né? De fazer a sua caminhada, encontrar os colegas da praça e bater o papo, de ir uma vez por semana no banco e aí conversa com o gerente, enfim. Essas atividades, né, que são simples, mas que mantém viva, né, o desejo de viver, porque tem algo de uma expectativa, né? Quem eu vou encontrar lá hoje, como que ele vai estar hoje, enfim, como que a dona Marta da padaria vai estar hoje, né? Outro dia eu estava no mercado, fui no mercado fazer compras, né? Que a gente precisa fazer isso, e entrou uma senhorinha. E ela estava, Silvia, assim, uma graça, né? Toda arrumada, toda maquiada, de brincos, colar. E a moça funcionária, né, do supermercado, é um mercadinho pequeno, foi até ela, né? E eu estava muito próximo, então eu escutei o que elas conversavam. E aí ela foi até ela e falou o nome dela, deu para ver que ela conhece bem, que aquela senhora deve ser uma cliente. E ela falou para ela que ela não precisava estar ali, que ela poderia se cuidar, né? Que ela poderia ficar em casa e ligar para eles, que eles levariam as compras dela até a casa dela, para ela não precisar se expor. Ela ficou um tempo olhando assim, e eu fiquei observando, né? E ela ficou olhando e de repente ela pega e fala assim para a moça: então quer dizer que meu único passeio legal que eu faço, eu não posso mais fazer? Olha só. Né? Então, assim, para aquela senhora, talvez aquele fosse o único evento que ela tinha realmente na rotina dela. Então, é preciso, né, que a gente, quero dizer, os familiares, as pessoas próximas, né, criar uma outra rotina, pensar junto com o idoso e criar uma outra rotina, né, de outras coisas que ele pode fazer, né, uma reconstrução desse cotidiano, né, e também introduzi-lo nos encontros virtuais, né. Sim. Apresentar esse instrumento que muitos idosos são resistentes à tecnologia, né, porque isso, assim, eu pessoalmente entendo perfeitamente, porque também fui muito resistente, né? Agora percebo o quanto eu fiquei muito tempo sem conversar com minha família, por exemplo, que mora longe,
por essa via, né, de Skype ou de vídeo, enfim. E os idosos, é preciso apresentar para eles, né, esse Sim. instrumento, para que eles possam ter encontros com os netos, com os familiares, né? Então, a velhice, ela já é um momento de maior aproximação da família, né? De um retorno à família, né? Se o jovem está saindo, o idoso ele está retornando. Então, proporcionar esses encontros virtuais, né? É muito importante, até para mostrar para o idoso, né, que esse distanciamento ele é necessário e temporário, né? E que não encontrá-lo, por exemplo, não encontrar a sua avó, a sua mãe, é um ato de amor, né? Sim. É justamente porque a vida dele importa que não está se encontrando pessoalmente, para que depois, né, a gente possa voltar a se encontrar. Com certeza. Eu tenho falado virtualmente com a minha mãe, mas é um momento realmente que eles estão sentindo justamente pelo que você falou em relação à rotina. Agora, o que a gente está notando, Aline, é que muitos lugares já do Brasil já estão permitindo abertura, né? Devagarinho, com restrições, shoppings, lugares estão sendo abertos. Mas o que a gente nota é que as pessoas estão com medo de ir ao shopping, de ir ao restaurante, da forma que seja. Esse medo que agora vai existir. Antes a gente ficou meio estressado de ficar em casa, agora a gente está com medo de sair. Como é que a gente faz para conter e para cuidar desse medo? O medo, ele é um sentimento comum, né? Nesse cenário, então, é um sentimento bem comum, né? Porque há um vírus, né? O bicho-papão está do lado de fora, só que a gente não enxerga, né? Não tem como você ver, ele é invisível e circula por aí, né? É justamente por isso que a gente precisa se manter isolado, né? E quero dizer, isolado quando começa a haver essa flexibilização de poder sair, você também precisa manter esse distanciamento do outro, né? O medo, né? Ele é um sinal de alerta, né? Ele fala perigo, né? Atenção, perigo, né? Nós temos medo daquilo que a gente não consegue compreender, né? Que nos coloca em perigo e que ressalta, né, a nossa fragilidade, a nossa condição humana de desamparo, né? Então, como cuidar, né? Eu acho que o jeito de cuidar é seguir as recomendações, né? Se nós não enxergamos o vírus, né? Porque a gente não sabe se ele está no objeto que você tocou, se ele está do seu lado, se ele está no banco que você sentou, enfim. A única coisa que nós podemos fazer para enfrentá-lo, porque é preciso encarar de frente o medo, porque nós precisamos seguir vivendo, né? Então, é tomar os cuidados necessários, né? Agora, quando a pessoa se angustia, né? Quando há algo de uma intensa angústia, né? De algo extremo, de sensações do corpo, né? Que não consegue nomear, que tem um mal-estar muito grande, aí é importante buscar uma ajuda, né? Porque para poder atravessar, né, essa situação e viver de uma forma mais tranquila, né, diante dessa realidade que nós temos hoje, porque enquanto não sair vacina, no futuro, né, nós vamos ter que conviver com esse vírus. Com certeza. E o que eu sinto, né, é que esse cenário que nós estamos vivendo, muitas vezes ele é negado pelas pessoas. Tem pessoas que não aceitam o que está acontecendo, simplesmente não aceitam. Imagina, que vírus é esse? Eu não quero saber, eu vou sair mesmo. Tem um sentimento de negação. Essa negação é uma reação natural? A negação, né, negar a realidade, né, é um drama subjetivo, é próprio, né, do humano, né? Por que eu estou dizendo isso, né? O Freud, né, ele coloca que aquilo que é reprimido pode abrir caminho até a consciência, pode chegar à consciência desde que seja negado, né?
Então, aí está, né, uma suspensão da negação, mas não quer dizer que haja uma aceitação daquilo que foi reprimido, né? Então, negar algo é como eu dizer assim, eu preferia reprimir isso, preferia não olhar para isso, né? Eu prefiro fazer de conta que isso não existe. Isso é um mecanismo, né, do ego, né? É um mecanismo inconsciente que, diante de sofrimentos tão insuportáveis, e a pandemia é algo da ordem do insuportável, né? Do inominável. É uma coisa que nos pegou de surpresa, né? E que não é possível colocar em palavras, né? É algo do registro real. Então, assim, diante da morte, né? Porque nós estamos lidando com isso no nosso país, o mundo está lidando com isso. Negar é um jeito de se haver com esse próprio desamparo, né? Porque a morte do outro remete à minha própria morte, né? Verdade. A gente lembra que tem essa finitude, né? Faz você pensar na sua própria morte, né? Então, o que o Freud nos aponta é que jamais, né, no inconsciente não existe não, né? Nós não descobrimos, ele não descobriu o não no inconsciente, né? Então, o reconhecimento do inconsciente por parte do ego, ele se exprime nessa fórmula negativa, né? Eu não quero saber de nada disso, não quero saber quantas pessoas estão morrendo, não quero saber se esse vírus é letal, né? Eu faço de conta que essa realidade não existe. Agora, eu tenho assistido muitas discussões, né, e geralmente aparece alguma questão sobre o futuro. Profissionais de diversas áreas afirmam que nada será como antes, que nós teremos que nos reinventar para viver o novo normal, né, como estão falando. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa nova realidade que a gente vai viver? Difícil a gente falar, né, de um futuro, porque eu penso que nós estamos numa travessia, né, e que não sabemos quem vai chegar no final da travessia e como chegará, né? O nosso presente, ele é totalmente diferente do nosso passado, né? Nós estamos vivendo uma ruptura, né? Que é essa experiência de desamparo, né? E a gente vai buscando recursos para lidar com isso, né? A pandemia, ela marca uma temporalidade. E para a psicanálise, a temporalidade, ela não é um tempo cronológico, né? Não tem uma cronologia, a lógica é outra, né? O tempo é um registro psíquico em que o passado e o presente se misturam, né? Então, Freud já dizia, o inconsciente não tem idade, né? Então, sim, hoje já não é como era antes, né? Toda vivência que a gente tem, né, as experiências que a gente tem na vida, ela nos transforma, né? Seja das experiências mais simples, como ler um livro, você depois de ler um livro já não é mais a mesma pessoa, mesmo sem perceber, assim como viver a morte, né? O luto de alguém muito querido, né? Então, atravessaremos a pandemia e eu acho que somente depois é que a gente vai poder falar de como foi essa experiência, né? Se eu acredito que nós chegaremos a uma normalidade, eu acredito, Silvia, que a gente se perguntar hoje sobre como chegamos nesse ponto, né? E nos fazer pensar no que fizemos para chegarmos a este ponto, é a possibilidade, né, de a gente poder fazer um futuro diferente, né? Acho que não tem uma resposta, né, de como será o futuro, não sabemos. Mas o mais importante é a gente se perguntar o que nós fizemos no passado para chegarmos no presente e vivermos isso que nós estamos vivendo. Aí talvez a gente vai poder reinventar, né, uma normalidade que seja mais saudável, que nos permita viver o coletivo, né? E que cada um possa estar do seu jeito, no seu estilo, com a sua diferença, né? De uma forma mais saudável. Tá certo, tá bom. Olha, Aline, muito obrigada pela sua participação aqui. Com certeza nós vamos ter outros papos.
mas obrigada pelas suas informações e por compartilhar mais uma vez conhecimento aqui com a gente, viu? Obrigada, eu, Silvia, também muito feliz, mais uma vez digo, né, de podermos estar trocando e, bom, seguiremos fazendo trocas. Muito bem. Nossa Opinião Livre fica por aqui. Obrigada a vocês por estarem acompanhando a gente e até a próxima. Tchau.